A cena é conhecida, ela é famosa, Hollywood sacralizou. Uma teia num prédio, outra teia no outro prédio, o trem nas minhas costas e eu vou tentando parar o trem porque no final do trilho tem um penhasco. O vilão destruiu o monotrilho e tem um monte de gente no vagão. Quem tem que pagar não, quem tem que parar o vagão em aceleração, e aí ele desacelera porque é a força do Tobey Maguire, na verdade, Tobey Maguire é o ator, é a força de Peter Parker, é do Homem-Aranha, parando esse vagão prestes a cair num enorme esforço heróico. Num enorme esforço heróico. Parar um vagão desgovernado, sozinho, esse é o esforço de interromper uma briga que já começou. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, o que você precisa fazer? Se inscrever, ativar notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Você já conhece a jogada. Hoje, a gente continua lendo a Bíblia 365, a gente faz isso todos os dias aqui no canal, porque a gente tem vídeos todos os dias com pequenos estudos a partir da Bíblia 365, além de outros vídeos. Portanto, se você é inscrito, já está aqui faz tempo e ainda não adquiriu a sua Bíblia 365 para acompanhar a nossa leitura diária do texto bíblico, eu faço a recomendação que você dê uma passada aqui na descrição, onde você vai encontrar um link para adquirir a sua própria Bíblia 365 na Amazon. Chega bonitinho na sua casa. Baita ajuda para ler a Bíblia inteira. Hoje eu vou comentar especificamente um texto que está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 17, versículo 14, diz assim: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Então, quando a discussão ela começa, ela escala. Às vezes ela começa numa mera divergência. Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra, aí uma delas eleva o tom. A resposta da outra é um tom tão elevado quanto, mas com uma alfinetada. E o que vem de volta é: eu recebi uma alfinetada, eu devolvo um coice. E então o coice tira a outra pessoa do sério e fora do sério, então, ela parte para agressão verbal. E aí, da agressão verbal, eu me sinto profundamente invadido e me sinto tentado a uma agressão física. E é assim que a coisa acontece. Brigas generalizadas ou brigas individuais, elas são escaladas. Elas não são coisas assim que do nada, ou melhor, na maior parte dos casos, a gente está falando de provérbios, né? Então, provérbios é uma regra geral a partir da observação da realidade, como já falei tantas vezes aqui no canal, certo? Provérbio não é profecia, então não significa que seja sempre assim. Você está falando, de repente, com uma pessoa que tem algum transtorno, por exemplo, de personalidade ou muito intenso de humor, aí é outra história. Mas pensando em duas pessoas saudáveis, geralmente uma briga muito grande, ela começou com uma divergência. Uma mera divergência. Uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro. Uma pessoa imaginou uma determinada circunstância e esperava uma atitude daquela outra, a outra imaginou a mesma circunstância de uma outra forma, agiu diferente, e aí você tem um conflito, um início de conflito. E esse início de conflito ele se retroalimenta, até chegar num ponto que ele é um vagão desgovernado, indo para o precipício. Quem que impede agora? Ninguém mais para. Na figura de Provérbios, é uma represa que alguém foi lá e abriu uma comporta. Quem vai fechar lá agora? Sozinho ninguém consegue.
não tem condição. E aí o que o proverbialista ele recomenda? Então, nem começa. Dê os sinais de que vai haver uma escalada de tensões, tira o time de campo. Nem começa, porque uma vez que a coisa começar, cara, vai ser muito difícil regredir essa escalada. É muito complicado regredir essa escalada. É muito complicado regredir essa escalada no plano pessoal, porque tem orgulho envolvido. Então, a pessoa que tá dando um tom a mais, depois que já deu a agulhada, tá no estágio do coice, o cara, para interromper a escalada, ele tem que se humilhar. Ele tem que chegar e falar assim, não, eu vou absorver o coice e não vou dar de volta. É muito raro isso acontecer. Então a escalada começa, a tendência é um vagão desgovernado, e se alguém for tentar parar o vagão, é Homem-Aranha. Jogando teia nos prédios e tentando parar aqui. Porque senão o vagão vai cair lá no fundo. Agora, o Homem-Aranha tem a força proporcional à força de uma aranha. Foi picado por uma aranha radioativa. Ele tem superpoderes para parar um vagão no braço. Quem que tem superpoderes para parar uma briga que já começou? E isso, estou falando no plano pessoal. Aqui em Provérbios tem um agravante. Por quê? Porque o livro de Provérbios ele é um manual de educação dos futuros burocratas da corte de Judá, né? Então, lembre-se disso também, né? O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, inicialmente, é um compilado de sabedoria para educar quem trabalharia na burocracia da corte real em Judá. Então, um moleque novinho, como que a gente vai educá-lo? Qual que é a etiqueta aqui? E aí o que acontece? Tendo em vista esse contexto, a gente tem ainda um agravante para esse tipo de situação, de briga e tal, porque o que a gente está ensinando ali para o garoto da corte real, que é um burocrata da corte, um burocrata cortesão, o que você está ensinando para ele é diplomacia. Porque essas escaladas de tensão no plano pessoal, elas já são difíceis de você regredir, essas escaladas de tensão. No plano da política pública, putz, está na praça. A humilhação de você interromper o processo de escalada de tensões é ainda maior, porque todo mundo vai ficar sabendo. Se for com uma nação vizinha, então, pior ainda. Eu sou o rei da minha nação, a outra nação foi lá e me provocou. Todo mundo do meu povo está esperando que eu retribua a ofensa. Vai levar essa para casa? Então, abriu a comporta, quem é que fecha? Então nem começa essa escalada de tensões. Quando a escalada de tensões está lá no comecinho, você já resolve na diplomacia. Lembra um pouco aquilo que Jesus vai levar à enésima potência. Jesus vai ser muito mais radical nesse sentido. A ideia do dar a outra face, do caminhar a segunda milha, de dar o manto e a capa, né? Lembra um pouco isso. Jesus está elevando à milésima potência o que a gente tem num pequeno princípio diplomático aqui. Um pequeno princípio diplomático aqui, um princípio diplomático importante. É preferível evitar tensões. Porque os resultados da briga são deletérios. É um tipo de confusão que causa crise, não só para quem está envolvido na confusão, mas para todo mundo que está em volta. A gente está vivendo isso. Quando o Putin resolveu invadir a Ucrânia, cara, tem repercussão para todo mundo esse negócio.
Tem repercussão para todo mundo. Os efeitos deletérios, eles são terríveis. Então, a briga começa, não prejudica só quem está brigando. Você foi lá, brigou com seu marido, brigou com sua esposa, ficou aquele climão. Putz, aquele final de semana que era para ser um final de semana gostoso e tal, na casa dos seus pais, putz, envolveu seus pais ali no climão. É horrível. Mais que isso. Mais que isso. Na vida real, quem está de braços abertos levando os nossos conflitos, Cristo pendurado no madeiro. Jesus não morreu numa cruz para a gente ficar brigando por aí. Jesus não morreu numa cruz para a gente ficar se digladiando, transformando discordâncias em desavenças, divergências em desavenças. Príncipe da paz. A escalada tá difícil? Tá no meio do conflito? Vai lá dar outra face, pede perdão. Ah, mas é o outro que tá errado, eu tô com a razão. Vai lá, pede perdão, encerra esse negócio. A tua humilhação de pedir perdão é menor do que a humilhação de Jesus Cristo caminhando no Calvário por causa da culpa que você tem. Que eu tenho também. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.